Fala galera do Rock Load, beleza? Mais um ano se passou e a gente até já comentou aqui sobre as piores coisas que apareceram aí entre os filmes nesse ano, né? Mas dessa vez vamos ao pedigree, vamos à parte boa da coisa. Vamos para o nosso top 10 melhores filmes de 2019. Antes de começarmos, é bom estabelecermos algumas regras, né? Consideramos a data de lançamento dos filmes no Brasil, então alguns títulos podem ter estreado lá fora em 2018, mas chegaram aqui só em 2019. Uma exceção nessa lista porque era um filme que ele ia estrear um pouco mais cedo e acabou ficando agora para a primeira semana de janeiro. Eu já acho meio injusto deixar esse filmão para uma lista do ano que vem, por exemplo, né? Então a gente considerou só esse aí, sobre exceção para um filme. Lembrar vocês também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber aí os avisos de vídeos todas as semanas sobre o mundo do cinema, com resenhas e especiais aí para vocês. Também, é claro, não deixem de conhecer o nosso perfil no Instagram e também curtir nossa página no Facebook, além do perfil no Twitter. E também acessar, é claro, o site do Rockload, www.rockload.com.br, com o melhor conteúdo aí sobre rock and roll, cultura pop e cinema. Cara, fazer essa lista é bem mais complicado que a lista dos piores, né? Porque aqui você gosta dos filmes, você se importa com os filmes, né? Lá a gente zoa muito, mas aqui você fica assim meio com o coração apertado. Poxa, mas esse filme é tão bom, não vai poder ficar entre os 10. É bem diferente você planejar essa lista. Porque olha, teve muita coisa bacana no cinema independente esse ano. Como eu falei na outra lista, cinema mainstream deu umas vaciladas esse ano, muita coisa, né? Mas dentro do cinema mais underground, cinema independente, teve muita coisa realmente primorosa. E também, como na outra lista que eu tinha falado aqui, alguns filmes a gente não teve acesso, sabe? Não passou nos cinemas aqui da região, ou ainda não está disponível para assistir ele pela internet de alguma forma, né? Então, alguns aí a gente não conseguiu avaliar para colocar na lista, como é o caso de A Vida Invisível, né? Que é um filme nacional aí que pode aí representar o Brasil no próximo Oscar. Da sua irmã que tanto te ama. Mas dentro do que a gente conferiu, isso aqui foi o melhor que rolou nas telonas e telinhas em 2019. Número 10, Nós. O talentoso Jordan Peele retorna neste belo suspense após o êxito do também ótimo Corra, para contar a história da família da personagem da ótima Lupita Nyong'o, que se vê à mercê de pessoas com a mesma aparência deles querendo supostamente tomar seus lugares. Um clima de tensão crescente e um domínio completo de cinematografia por parte de Peele, ainda fazendo uma crítica curiosa contra o exagerado consumismo dos norte-americanos, resultando em uma trama surpreendente e conduzida de maneira criativa. Número 9, anos 90, a estreia na direção do ator Jonah Hill. Com o roteiro de sua própria autoria, ele conta uma história que se passa na época do título, acompanhando o menino Steve, do ótimo Sonny Suljic, de 13 anos, tentando se enturmar com uma turma de skatistas de seu bairro. O longa traça um ótimo painel da juventude prejudicada pela ausência ou incompetência de alguns pais para dar cuidado aos filhos, mostrando que muitos jovens têm uma vida difícil pela pressão de uma problemática geração passada. Jonah se sobressai por dar um enfoque totalmente humano e carinhoso a todos os personagens, além da boa opção de filmar o filme em 16mm, deixando tudo realmente bem antenado com a época que se passa a história. Número 8, Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Segundo o filme do talentoso Ari Aster, que dirigiu o terror Hereditário, e agora nos apresenta um longa cheio de simbolismos, metáforas e críticas ao extremismo religioso e suas hipocrisias e a objetificação do corpo feminino pela sociedade. Tudo isso dentro da história de um grupo de estudantes que parte para uma viagem à Suécia, onde entra em um vilarejo misterioso em uma região onde em certa parte do ano não existe anoitecer. Logo, as intenções dos líderes e discípulos da suposta religião começam a pôr em risco a vida do grupo. É um trabalho com uma linguagem muito rica e atuações exemplares, com destaque para a atriz Florence Pugh. Número 7, História de um Casamento. Essa produção da Netflix mostra com sutileza e honestidade todo o doloroso processo de divórcio de um casal interpretado lindamente por Scarlett Johansson e Adam Driver. O grande diferencial dessa produção é o enfoque fugindo dos clichês, além de saber situar quanto aos problemas que as mulheres enfrentam na sociedade. Fora o fato de não demonizar nenhum dos lados da relação. Impossível não chorar na intensa cena em que os dois brigam
ou em seu final, que acalma nossos corações, mas não deixa de ser triste e ao mesmo tempo encantador. Número 6, Climax, do polêmico Gaspar Noé, que conta aqui a história de um grupo de dançarinos que dão uma certa exagerada durante uma pequena festa, que logo se torna uma bad trip pesadíssima. Apoiada pelos enquadramentos de uma fotografia psicodélica brilhante e ainda apoiado por um trabalho sonoro impecável, é um verdadeiro show de domínio cinematográfico, com o cineasta sabendo exatamente como exprimir toda a insanidade de seus personagens e das situações pela qual passam. Número 5, Parasita, do sul-coreano Jong Ho-bong, que já presenteou a gente com belos trabalhos antes como Okja e Expresso da Manhã. Ele agora nos traz um dos filmes mais importantes do ano, uma crítica genial à desigualdade social, representada aqui por uma família que aos poucos tenta se inserir como trabalhadores dentro da casa de uma família de classe rica, prejudicando da pior maneira os atuais funcionários para eles serem demitidos e eles assumirem suas posições. De um tom absurdamente cômico, o longa passa para um clima pesado e trágico, se encaixando perfeitamente na proposta do diretor de expor todos os contorcionismos que as classes mais pobres precisam fazer para sobreviver, enquanto que a elite vive em sua hipocrisia e descaso com os demais. Pode ser um filme da Coreia do Sul, mas que tem uma cara de Brasil nisso, tem demais. Número 4, O Farol. Sem dúvidas, uma das obras mais criativas de 2019. Justamente aquele filme que comentei no início aí, que consideramos como estreia em 2019 no Brasil, mesmo que ele ainda vai estrear aqui em janeiro. Enfim, achamos um filme bom demais para ficar de fora da nossa lista, inclusive vamos fazer uma resenha sobre ele logo menos. É um novo trabalho do excelente Robert Eggers, que dirigiu em 2015 o também excelente A Bruxa. Enquanto que em seu trabalho anterior, Eggers contava uma história que exprimia todo o preconceito da sociedade contra a emancipação das mulheres, ele agora se aproveita de metáforas e simbolismos com a mitologia grega para fazer uma crítica criativa contra a masculinidade tóxica e todas as suas consequências. Tudo isso inserido na história de dois homens vividos em atuações brilhantes de Willem Dafoe e Robert Pattinson, que tomam conta de uma pequena ilha no litoral da Inglaterra no final do século XIX. Sozinhos lá, o personagem de Pattinson fica intrigado para saber o que seu companheiro tanto esconde no topo do misterioso farol do lugar. Repleto de passagens visuais sombrias, assustadoras, mas ao mesmo tempo belíssimas e intrigantes, é um exercício de suspense bem diferente do habitual de Hollywood, não sendo uma produção para todos os públicos, obviamente. Esse trabalho ainda conta com uma fotografia em preto e branco que nos remete aos filmes noir e ao expressionismo alemão. Número 3, Bacurau, com certeza o melhor filme brasileiro de 2019. A gente recomenda para algumas pessoas aí que dizem que faz tempo que o cinema nacional não faz bons filmes, né? Se passando alguns anos no futuro, Bacurau é uma cidade minúscula no Nordeste brasileiro que acaba sendo vítima de uma ação de perigosos criminosos, fazendo com que seus habitantes precisem se preparar para um perigoso combate contra um inimigo frio e violento. Com uma estrutura de thriller de ação, o talentoso Cléber Mendonça Filho, do também excelente Aquários, agora em parceria com Juliano Dornelles, conduz uma trama tensa, inserindo com sutileza críticas à polarização política que tomou conta do Brasil nos últimos anos, condenando as atitudes de políticos e uma parte da população que parece não saber seu lugar, indo contra o povo do país realmente. Um retrato perfeito, violento e belo de tudo que o Brasil tem se tornado com o incentivo de figuras inescrupulosas e populistas, contando com atuações marcantes de todo o seu elenco, composto de atores profissionais e não profissionais, com destaque para Sônia Braga e Silvério Pereira como Lunga. Número 2, Coringa. Dona Marvel, parece que o jogo virou, né? Olha, a gente também gosta dos filmes da Marvel, mas realmente nenhum tem a profundidade, criatividade e intensidade desse filme de origem do maior vilão das histórias em quadrinhos. O Coringa, vivido aqui pelo Joaquin Phoenix, em uma atuação que já pode ser considerada lendária, representa a cegueira, o preconceito da sociedade para as doenças mentais. O descaso da elite contra os trabalhadores mais pobres, as maneiras erradas de combater a violência urbana e a hipocrisia de algumas pessoas que acham que frases simplórias como bandido bom é bandido morto vão resolver os problemas do mundo. O diretor Todd Phillips, que tinha um histórico de comédia em sua carreira, como é o caso de Se Beber Não Case, surpreende por conferir um ar dramático e quase melancólico à vida do personagem de Phoenix, conseguindo mesclar nisso o clima mórbido e pesado das histórias do príncipe do crime de Gotham City. Olha, eu tento evitar dizer coisas assim sobre os filmes, mas não há dúvidas que é uma das melhores adaptações de quadrinhos já feitas. Tão bem feita que nem parece uma adaptação de história de super-herói. Lembra ainda muita coisa vinda do cinema do Martin Scorsese. Acaba sendo um filme indispensável realmente. Mas antes de conhecermos o nosso campeão, vamos lembrar de mais alguns que quase entraram nessa lista, aqueles filmes que deu até uma dor no coração por não termos deixado dentro dela. São as nossas menções honrosas.
suffocating me. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I've got so much pride, it's eating away at everything inside. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I'm going out of my mind, looking for a purpose in life. Save me from myself. My demons follow me, becoming someone else I never wanted to be. Ah, o cinema nacional. E claro que não poderíamos deixar de dar algumas sugestões de filmes para o nosso presidente. Alguns filmes aí nacionais que ele deveria ver para saber que o cinema nacional sempre está produzindo coisa boa, mesmo com ele contra, né? E de vários gêneros, inclusive, até mesmo infantil, talvez seja mais adequado para ele, né? Like a satellite. With no one by my side, become so lost in between what's wrong or right. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Locked away inside my head to escape. Número 1, O Irlandês. A mais nova obra-prima do mestre Martin Scorsese, baseada em fatos reais, colocando Robert De Niro, que junto de sua participação no Coringa, volta aos grandes filmes, finalmente. Ele vive aqui o irlandês Frank Sheeran, assassino de aluguel da máfia dos anos 50 até meados dos anos 70, se envolvendo com o mafioso Russell, do Joey Pesci, e o famoso Jimmy Hoffa, vivido aqui pelo Al Pacino. Olha, só por reunir um elenco desse, o filme já mereceria muito respeito, mas a mão de Scorsese é tão precisa que é impossível não ficar preso neste filme de época. As 3 horas e 29 minutos que passaram mais rápido esse ano. Remetendo a elementos de outros de seus clássicos como Taxi Driver, O Rei da Comédia, Os Bons Companheiros e Cassino, Scorsese surpreende por conseguir apresentar a história de formas inusitadas. Seja por seus enquadramentos impecáveis e uma fotografia que se alia perfeitamente aos sentimentos e sensações vistas em tela, ou no uso simples, mas tocante da personagem de Anna Paquin, causando uma humanização do personagem de Niro que não deixa de soar emocionante e, por isso mesmo, surpreendente. Coisas que somente um mestre como Scorsese conseguem fazer, deixando o irlandês como nosso campeão desta lista. É isso aí, galera. E aí, gostaram? Aprovaram essa lista? Desculpe aí se algum filme ficou de fora. Se a gente esqueceu, comenta aí, vamos lá, diz aí o que você achou da lista, se você concorda com as posições. Sei que é meio complicado falar de melhores aí, né? Meio polêmico quando você vai fazer uma lista dessa, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem, é claro, de continuar se mantendo aqui atualizado dos vídeos do Rockload. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa ativado aí o sininho para você receber as notificações sempre. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, seguir o perfil no Instagram e também seguir o perfil no Twitter. Além, é claro, de acessar o site www.rockload.com.br. Beleza, galera? Só tenho a agradecer vocês aí por terem acompanhado nossos vídeos esse ano, nosso trabalho aqui de falar sobre cinema, sobre o mundo dos filmes. 2020, com certeza vamos continuar aqui com bastante conteúdo. Espero que eles estejam curtindo. E é isso aí, galera. Um feliz ano novo para todos vocês. E até mais. Valeu!